Um hábito é igual a um vício. Preciso que você invista R$50 por mês, mesmo ganhando 1.500. O cara que começa a investir, explode a dopamina quando ele começa, e aí é que tá se formando um hábito. O mundo dos investimentos, né, pra galera assim que investiria mensalmente uma grana não tão significativa, né, uma parcela do salário, a pessoa ali meio assalariada e tal, ela é contraintuitiva com os mecanismos motivacionais, tal qual concurseiros. Eu sempre digo que os concurseiros, eles fazem exatamente o que o sistema de recompensa não gosta, que é atribuir um esforço gigantesco para uma recompensa futura incerta. Não sabe se vai passar no concurso, longe, demora para o concurso ano que vem e talvez de fato não aconteça, né? O investimento muitas vezes é assim, e acho que por isso existe um gargalo muito grande em fazer a pessoa gostar de investir, porque a recompensa vai demorar, então vai demorar para começar aqueles dividendos ali ter um impacto significativo na vida da pessoa. Você está jogando contra o sistema motivacional da pessoa, que diz para ela gastar aquele dinheiro no restaurante com família ou etc, ou comprar um videogame ou alguma coisa, mas guardar aquele dinheiro e deixar lá sem receber nenhuma recompensa momentânea. Então, cara, é de fato uma tarefa muito difícil. O que eu sugiro? Eu sugiro que a recompensa não seja atrelada necessariamente ao ato do dividendo que virá depois, mas sim ao comportamento e o hábito a ser formado de investir. Eu comecei a investir quando eu era aluno de doutorado, com bolsista, que eu tinha bolsa. Tipo, até 2 anos e meio atrás eu tinha bolsa, eu ganhava 2.200 por mês. 2 anos atrás. Sério? Era a minha renda. Eu morava com um brother num apartamento e... Você ganhava R$2.200 até 2 anos atrás? Há 4 anos atrás, 1.500. Morava numa kitnet. E comia todas as refeições no restaurante universitário. E eu investia nessa época, cara. Eu tive um amigo, Rafael Lara, um abraço pra ele. Trabalhava na XP na época, hoje tá na EQI. Ele falou assim, cara, eu preciso que você invista R$50 por mês, mesmo ganhando 1.500. Porque eu preciso que você crie o comportamento de investir, o hábito de investir. Esses R$50 por mês, talvez daqui 30 anos te ajude, não sei o quê, mas eu preciso que você crie o hábito de investir. Todo mês você vai ter que deixar de comer um hambúrguer para investir os seus R$50 e esse hábito vai ter que ser formado. E eu sempre fui uma pessoa movida a esse desafio de formar hábitos e criar, depois que eu comecei a ter essa vida mais regrada. E aquilo começou a ser meu goal, cara. E eu comecei a ficar feliz. O cara que descobriu o sistema de... O cara que caracterizou o sistema de recompensa humano, que é o sistema dopaminérgico, ele fez um estudo com macacos. Foi mais ou menos assim. Wolfram Schultz, o nome dele, um alemão. Até então se achava que dopamina era responsável por recompensa. Hoje a gente sabe que dopamina tem a ver com motivação, não recompensa. Motivação para buscar um objetivo e para fugir de um perigo. Então o fato de você investir pode ser atrelado tanto a você ter dividendo, como evitar ter problema quando apertar o calo e você não ter grana para resolver o problema, né? Primeiramente pode ser atrelado a esses dois lados. Mas o difícil de você fazer isso daqui é que às vezes você pode demorar para sentir esse prazer, né? E é para criar o hábito complexo, não é? Agora esse daqui já você tem uma frequência um pouco maior, né, de acontecimentos. Eu vou dizer que dependendo da forma com que você falar sobre isso com as pessoas, acho que esse aqui é mais fácil do que esse, cara. Porque os booms motivacionais que o ser humano tem, eles são teoricamente mais fortes quando é pra fugir de um problema do que pra receber uma recompensa. Então, mas aí... Embora aconteça junto, né? Deixa eu só te jogar um pouquinho mais de problema, então, pra te dar mais insumo. Você que é um cara que investe, você entende dessa lógica, óbvio. Mas, olha só, quando você investe, depende do seu perfil, e a maioria das pessoas, elas não tem um perfil pra isso, e além do mais, não tem nem conhecimento pra isso, você monta um portfólio de investimentos. O capitalismo funciona dessa forma, onde você tem a capacidade produtiva crescendo, chega uma hora que depois você tem crise, né, em ciclos. E aí a pessoa que tem um bom portfólio vai ver o portfólio dela caindo, muitas vezes sem ter o conhecimento técnico e estar acostumada a isso, começa a olhar pra carteira e fica ansiosa. E aí aquilo que era pra ser um hábito bom começa a gerar um negócio nela. Ela para de olhar os investimentos dela. Agora a pessoa que investe olhando talvez pra dividendos, fundos imobiliários, coisas que entram com uma certa frequência, elas têm coisas boas acontecendo o tempo todo, né? Então te jogo de novo com mais esses problemas aí. O que você acha que dá pra gente fazer para... E aí, acho que é isso, Thiago, que seria interessante setar na cabeça dos seus alunos, no sentido de, primeiro, a gente chama de psicoeducar, né? Mas finanço-educar eles. Tipo, cara, você tem que ter uma previsão de recompensa alinhada. Nesse estudo, inclusive, do Schultz, ele viu que a dopamina tem a ver com motivação para buscar uma recompensa. Quando a pessoa entra no seu curso, talvez ela ande pensando, vou começar a investir, vou ver minha carteira fazendo essa linhazinha aqui, não sei o quê. E essa é a predição de recompensa dessa pessoa. A dopamina dela explodiu porque ela ficou imaginando que aquilo ia acontecer. E quando a realidade chegou, uma carteira que oscila, a dopamina dela falou, eu pedi uma pizza
gostosa, desse jeito aqui, imaginei ela chegando dessa forma e ela chegou de outro jeito. Não é o cenário que eu projetei, não é o que está acontecendo na realidade, e talvez isso não tenha ficado claro pro aluno na hora do curso, fazendo com que ele tenha o que a gente chama de erro de predição de recompensa. Você esperar essa realidade e ser essa. Esse delta aqui entre o que você esperava e o que aconteceu, a gente chama de frustração. E frustração faz pessoas desistir do comportamento. É porque a gente precisa misturar essa dopamina com a solidificação do hábito, né? De alguma forma. Então, às vezes, o cara ele tem essa motivação, mas não deu tempo de construir o hábito a ponto de transformar isso em algo verdadeiro lá na frente. Mas, cara, aí, Thiago, é tipo o cara que acha que vai entrar na academia e vai ficar igual o Paulo Musi. Exato. Em 3 meses. Não vai ficar? Vou virar o Paulo Musi. Não é assim que funciona? Achei que era assim. É verdade. Você tem que ter uma expectativa alinhada com o futuro próximo que vai acontecer, porque senão você frustra. Por exemplo, olha que experimento legal, cara, que o Scoots fez. Você vai adorar isso aqui. Ele pegou um macaquinho, treinou e botou o macaquinho sentado numa cadeira. Ele botou uma mamadeira com suco lá na ponta, que vinha por uma barra de ferro escorregando, uma luz no teto e um botãozinho. E ele fincou uns eletrodos lá com cirurgia na área que libera dopamina no cérebro do animal. E ele queria ver que hora que o macaquinho tem aumento de dopamina. Porque o macaquinho gosta de suco, né? Será que é a hora que ele bebe o suco? Será que é a hora que ele... Qual que foi o ensejo? A hora que a luz acendia no teto, o botão era liberado. Se ele apertasse 10 vezes o botão, ou seja, fazia o esforço, a recompensa vinha. Até então se achava, a dopamina vai aumentar quando ele tomar o suco, porque dopamina dá recompensa. Mas vendo o gatilho. Cara, a dopamina explodiu no cérebro do animal quando ele viu a luz. Que é o gatilhozinho. Que é o gatilhozinho. Que liberava a busca da recompensa. Então o cara que começa a investir, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a academia, explode a dopamina quando ele começa. O cara que começa a dieta, explode. Agora olha que legal. Teve um contexto experimental que ele trocou o suco da mamadeira por água. E água um pouquinho amarga ainda. Um remédio amargo. A dopamina do macaquinho, ela subiu, mas não voltou ao nível basal, como normalmente quando o animalzinho toma o suco. Ela desceu. A frustração, Isso se chama frustração. Dói. É interpretado como dor isso. Então o cara que começa achando que vai ter o suco na mamadeira e às vezes não vem o suco, ou não vem o suco tão docinho quanto ele queria, ele pode acabar frustrando. Mas olha que interessante, pra mim hoje, a dopamina nos investimentos vem na hora que eu aporto. Eu sinto um prazer incrível. Mas é aí que tá, cara. Aportar. Agora você vai sacar a parada. O que eles começaram a perceber? O suco, que é a recompensa, com o tempo pode virar a luz. O suco pode virar a luz? Pode começar a ser a luz. Tipo, o macaquinho ele não tem mais tanta motivação pelo suco, mas por ver a luz. Então o macaquinho começa a ter aumento de dopamina antes mesmo de ir pra sala experimental. É tipo assim, a pessoa que começa a treinar pra ter um corpo forte. O suco dela é o corpo forte. A luz, teoricamente, quando se veste, vai pra academia. Com o tempo, você começa a condicionar a recompensa a ir à academia e não mais ao corpo forte. E aí é que tá se formando um hábito. Você entendeu? Você começa a recompensar o processo. É quando a dopamina ela sai aqui da recompensa e vai pro processo. É quando você começa a ter vontade de treinar. Você fala, caralho, eu quero treinar, velho. E começa a ficar puto se não consegue treinar. Se sente estranho se não vai. Exato. Aí você começou a formar um hábito que no cérebro, pasmem, um hábito é igual a um vício. É no mesmo lugar. O cara que é viciado em cigarro tem uma ativação num lugar chamado estriado dorsal, e o cara que treina e tem hábitos extremamente adaptativos também tem a funcionalidade ativada nesse lugar. Vício e hábito no cérebro é o mesmo lugar. O cara que tem essa inclinação de ter os hábitos ruins e um vício também ruim, ele tem esse mesmo poder de transformar isso pro bem? Ou sempre a parte pro mal vai ser, cara, vai ser mais fácil, vai ser, puta... Pensa assim, no seu cérebro tem um lugarzinho muito parecido com uma bananinha, pequenininha, tipo uma bananinha nanica assim, bem no meio, na meiuca do seu cérebro, entre as duas orelhas, que a gente chama de estriado. A região da frente do estriado tem o núcleo accumbens, que é o sistema de recompensa. A região de trás do estriado, a dorsal, é a região dos hábitos e dos vícios. A pessoa que forma um hábito ou um vício, ela inicialmente precisa ligar o sistema de recompensa para depois esse circuito migrar para a região dos hábitos e dos vícios. Então o sistema de recompensa ativa, conforme o seu cérebro for interpretando, opa, isso aqui é bom, recompensa, recompensa, recompensa. Isso vai migrando para a região dos hábitos ou dos vícios. Por que vício é mais fácil de formar que hábito? Porque é mais imediato. E mais fácil, né, cara? É muito mais fácil você fumar um cigarro e beber uma cerveja do que você botar um tênis e correr no Ibirapuera, um dia frio. É mais apelativo. Você precisa deslocar um esforço menor para uma quantidade maior de recompensa. Enquanto no outro lado é um esforço gigantesco por uma pequenininha recompensa. E aí tem alguns pesquisadores que sugerem que um cérebro mimado, dopaminergicamente falando, ele tem uma dificuldade de
experimentar a recompensa de comportamentos, porque ele já acostumou o cérebro dele com bombas dopaminérgicas mais rápidas. Então é claro que uma corrida no parque não vai ter a mesma função para um cara que bebe ou que fuma ou que não sei o que, do que para um cara que espera a semana inteira para conseguir ter aquele momento de relaxar. O que faz o cara dar valor ao comportamento de correr no parque, etc., e desvalorizar o comportamento de drogas, etc. O que faz? O ambiente. O ambiente, cara. E se você vive numa comunidade de pessoas que falam, parabéns, cara, pô, vi que você correu, qual tênis você tá usando? Aí você compra um tênis novo, você vira meio falado ali, como é que é isso? É bom esse tênis aí? Aí como é que foi, não sei o que, e aquela prova, e aí você viaja com a família pra fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você começa a ter mais valor nesse comportamento aqui do que outros comportamentos, do que se você é um cara, e aí, tomou aquela vodka, não sei o que, entende? Então o ambiente, ele aumenta, o contexto que você vive aumenta a capacidade de você ser sensível ou não a determinados reforços de alguns comportamentos.